Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gráficos de função do terceiro grau, tá? Então, atividade 18 da página 12 do caderno do aluno, volume 3, tá? Vou falar ser bem direta, vamos dizer assim, nessa parte. A gente vai fazer o gráfico dos itens B e C e depois eu vou dar mais dois outros exemplos de outras situações que podem estar aparecendo, tá? Que o B e o C vocês vão perceber que eles são bem parecidos, mas eu achei melhor fazer os dois. Então, a primeira coisa, eu tenho uma função do terceiro grau na forma fatorada, tá? Eu sei que é uma função do terceiro grau porque eu tenho um produto aqui de 3 fatores. Fator x vezes x menos 3 vezes x mais 4, tá? Então, se eu aplico a propriedade distributiva, eu sei que o maior expoente que vai aparecer aqui é o 3, porque x vezes x é x ao quadrado, vezes o x dá x ao cubo. Então, por isso que é uma equação de grau 3. Então, para conseguir fazer um esboço desse gráfico, né, ter uma noção de como que é o gráfico dessa função, a primeira coisa que a gente vai pensar é nas raízes, tá? Quem zera essa função, tá? Então, quando eu estou pensando nas raízes, eu estou pensando no f de x igual a zero. Então, eu sei que se eu substituir aqui o x por zero, vai ficar zero vezes um valor aqui vezes um valor aqui. E zero vezes qualquer número vai dar zero. Então, o zero é uma das raízes. Se eu pensar nesse fator aqui, ó, o 3 positivo zera. Então, 3 tira 3 dá zero. Se eu zerar um fator, o resultado final vai dar zero também. Que zero vezes qualquer número é zero. Então, eu estou pensando nessa questão quando eu estou pensando nas raízes, tá? Então, 3 tira 3 dá zero, então 3 é uma das raízes. E para esse fator, quem vai zerar é o menos 4, porque daí menos 4 mais 4 dá zero, que vezes esse valor aqui vai dar zero também. Então, se as raízes são 0, 3 e menos 4, nesses 3 pontos, no 0, 0, no 3, 0 e no menos 4, 0, o meu gráfico vai cortar o eixo x, tá? Então, aqui eu já coloquei um plano cartesiano, na horizontal o eixo x, na vertical o eixo y. E eu sei que o meu gráfico ele passa por essas 3 raízes, 0, 3 e menos 4, tá? Então, meu gráfico vai passar aqui pelo 0, pelo 3 positivo e pelo 4 negativo, tá? Então, a hora que eu vou fazer o desenho do gráfico, eu sei que ele vai passar por esses 3 pontos. Outra coisa é pensar onde ele vai passar no eixo y, né? Aqui eu já sei onde ele corta no x. Onde que ele vai cortar o eixo y? Então, vou pensar num f de 0, né? A gente já sabe que o f de 0 é 0, tá? Mas a ideia seria trocar o x por 0, então ia ficar 0 vezes 0 tira 3, vezes 0 tira 4, aí 0 vezes menos 3 vezes 4 vai dar 0. Por isso que eu falei que não importa daí quem tá aqui, né? 0 vezes qualquer número é 0. Então, nesse caso aqui, como uma das raízes é 0, o eixo o ponto onde o gráfico corta no eixo x também é o mesmo que ele vai cortar no eixo y, que é no ponto 0, tá? No 0, 0 aqui na origem. Então, já sei que passa por esses 3 pontos. Agora, eu tenho que saber se ele vai começar aqui na parte de baixo, e esses valores do y vão aumentar, para depois diminuir e depois aumentar de novo. Ou se eles vão começar na parte superior, diminuir para depois aumentar e depois diminuir de novo, tá? Então, vou ter que fazer essa análise agora. Para isso, a gente vai pensar aqui no sinal do x, tá? Então, ó, esse x é positivo, esse também é positivo e esse é positivo. Então, x vezes o x é x ao quadrado, vezes o x é x ao cubo. Tudo positivo. Aí, o que a gente vai analisar, né? O que a gente tem que fazer para fazer o gráfico de uma função? Escolher um x e calcular quem é o f de x, que no caso é o y, né? Se a gente pensar num valor aqui, ó, para y menor que o menos 4, um valor negativo, ficaria aqui menos um resultado aqui negativo ao cubo, tá? E aí, o que a gente vai perceber? Que um menos elevado ao expoente 3, ele ficaria como se fosse menos vezes menos vezes menos. Aqui menos vezes menos dá mais,
que vezes menos vai dar menos. Então, esse resultado aqui, não importa se eu peguei o menos 5, menos 6, menos 10, menos 1000, ele vai dar um número negativo. E se o resultado é um número negativo, e ele tem um maior expoente, vamos dizer assim, ele que vai mandar na minha função, porque todos esses outros valores, né, se eu pensar na função algébrica, vão ser menores do que ele, então o valor mais significativo é esse daqui. Então, esse resultado é negativo. Então, se o resultado é negativo, o meu y é negativo. E o meu y é negativo na parte de baixo aqui do plano cartesiano, né? Então, quer dizer que o meu gráfico vai começar aqui embaixo, na parte negativa, aí ele vai aumentando até passar pelo menos 4. Quando ele passa pelo menos 4 é zero. Agora, se a gente tivesse pegado, por exemplo, o menos 3, o que iria acontecer? Só para vocês terem uma noção. O resultado vai ser um valor positivo. Não fiz a conta ainda, mas eu sei que vai ser positivo, porque ele vai estar aqui, ó, nessa parte superior aqui do meu gráfico. Então, se eu pegar o x igual a menos 3, ficaria assim, ó, menos 3 vezes menos 3 dá menos 6, menos 3 mais 4 dá 1. Menos vezes menos dá mais, ó. 3 vezes 6, 18 vezes 1, 18. Então, eu sei que o menos 3 estaria aqui no 18. Mas aqui pra gente nem importa, tô fazendo só um esboço, tá? Então, eu sei que ele vai aumentando aqui de valor, ele vai continuar aumentando. Só que aqui ele vai ter que passar por esse ponto. Então, em algum momento aqui, ó, ele vai ter que começar a diminuir para passar pelo zero. Aí ele passa pelo zero. Daí ele vai diminuindo. Ah, mas em algum momento ele vai ter que virar aqui, ó, fazer a curva para mudar a inclinação dele aqui, ó, para passar lá no 3. Então, aqui eu não tô me preocupando com esses valores do y, tá? Só tô me preocupando para ter uma noção de como que seria esse gráfico, né? Um esboço desse gráfico, tá? Então, tá aqui, né? Atividade B, lá da página 18. A atividade C é a mesma ideia, tá? Então, a gente vai achar as raízes. Quem zera o primeiro fator é o 5 positivo, porque 5 tira 5 dá 0. Quem zera esse fator é o 0. Quem zera esse fator é o menos 2, porque menos 2 mais 2 também dá 0. Então, quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo x nos pontos 5, 0, 0, 0 e menos 2, 0. O f de 0 já é 0, porque quando 0 é raiz, né, o resultado aqui vai ser 0. Então, ele vai passar por esse ponto aqui de novo. Aí, eu faço a mesma análise do sinal, né, que eu vou ter que olhar aqui. O sinal do x, todos são positivos, então meu x ao cubo aqui, olha, x ao cubo tá positivo, né? O sinal do x, né? Aí, se eu pegar um valor negativo ao cubo, então base, né, negativa, o expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, por isso que ele vai começar aqui na parte inferior, aqui na parte de baixo. E aí, a mesma ideia, você começa embaixo, vai subir até uma certa altura, volta para passar pelo 0, desce aqui uma certa altura e volta para passar pelo 5, tá? Então, é só um esboço, né? Aqui eu sei que ela vai continuar, né, crescendo aqui para o infinito e aqui para o menos infinito. Então, é um esboço. Aí, eu quero ter certeza aqui qual é o ponto associado ao 2. Nada impede de eu trocar o x por 2 e calcular, né? Eu vou ter uma precisão maior, tá? Agora, eu vou passar mais 2 outros exemplos quando o f de x0 não é 0, né? O que eu tenho que observar quando isso acontece? Quando o f de 0 não é 0. Então, o procedimento é o mesmo, tá? Eu vou primeiro determinar as raízes. Então, aqui eu tenho que tomar um cuidado que tem um sinal de menos antes do x, tá? Então, o meu 5 aqui, para zerar, tem que ser o 5 positivo. E daí, menos, aqui que tá dentro do parênteses, com esse 5 positivo, daí vai ficar menos 5, né? Menos 5 mais 5, que é igual a 0. Mas quem que eu coloquei no lugar do x? O 5 positivo, tá? X mais 2, para ser igual a 0, o x tem que ser igual a menos 2.
E o x mais 1 para ser igual a zero tem que ser 1 positivo. Então, eu sei que o meu gráfico, ele vai cortar aqui o eixo x no ponto 5, 0, menos 2, 0 e 1, 0. Então, ele não corta aqui no eixo, no 0, que é a origem, né, no 0, 0. Ele corta nesses 3 pontos. Então, aqui eu achei, quando eu calculo as raízes, os pontos onde cortam no eixo x. Agora, eu vou calcular o f de 0 para saber onde que vai cortar aqui no eixo y, né? Se vai cortar na parte de cima ou na parte de baixo, se é um valor positivo, se é um valor negativo, isso que vai me importar, tá? Então, eu vou trocar o x por 0. Eu vou ver quanto que dá. Menos 0 mais 5 dá 5. 0 mais 2 dá 2. E 0 tirar 1 dá menos 1. Então, se eu multiplicar, ó, só tem um negativo. Então, menos vezes mais, menos. 5 vezes 2, 10. Vezes 1, 10. Então, ele vai cortar no eixo y no ponto 0, menos 10. Então, vou pôr o menos 10 aqui. Não vou me preocupar com a escala, tá? Só sei que ele tá, vamos dizer assim, aqui na parte de baixo. E agora, eu tenho que pensar também se o meu gráfico vai começar aqui em cima, vai descer, ou se vai começar de baixo para cima. Perceba que aqui, ó, eu já tenho, se eu analisar a lógica do exercício, ele não vai poder começar de baixo. Porque se ele começasse aqui embaixo, ele ia passar pelo menos 2 e ia continuar subindo. Daí ele teria que voltar para poder passar pelo menos 10. Só que se ele voltar e passar pelo menos 10, ele vai cortar aqui o eixo x em outro ponto. E não pode, né? Ele só pode cortar no x nesses 3 pontinhos. Então, a lógica aqui vai ser começar de cima, passar pelo menos 2, depois o menos 10, 1, depois volta, né? Ah, mas por que ele tem que começar aqui em cima, né? Na parte superior ali no y positivo. Então, a gente vai analisar o sinal do x, tá? Então, percebam que o nosso x, esse primeiro x, tem esse sinal de menos antes. Então, é menos x vezes x positivo vezes x positivo. Então, tem um menos antes, ele vai ficar menos x ao cubo. Então, ele vai ficar, vamos pensar aqui, menos um resultado ao cubo, né? Então, esse, se eu pensar num valor aqui antes do menos 4, pro x, então vai ficar um número negativo ao cubo, só que eu tenho esse sinal de menos fora. Então, aqui o menos ao cubo, a gente já sabe que é negativo. Só que menos e menos vai ficar mais, então vai ficar positivo. Então, ele vai comer, por isso que justifica ele começar na parte de cima, depois ir diminuindo os valores. Então, esse menos vai trocar o sinal, né? Se antes, a gente tinha antes, né? Menos ao cubo dá menos. Só que se eu colocar um menos aqui fora, vai trocar esse sinal aqui que vai virar positivo daí. Então, agora aqui, já sei que ele começa ali na parte positiva, né? Então, ele vem lá do infinito para valores maiores que 0, passa pelo menos 2, desce, passa pelo menos 0, ó, pelo menos 10, volta. Ele pode voltar antes, é um esboço. Aí depois ele passa aqui. Se a gente usar o programinha GeoGebra para fazer o gráfico, a gente vai ter uma maior precisão, né? Lá no roteiro de vocês eu usei o programinha, ó. Esse exemplo é o que tá lá no roteiro. Então, aqui a gente tem, ó, a gente consegue uma precisão maior da curvatura, o máximo do y atingido, aqui o menor nesse intervalo, né? Pensando no intervalo. Mas, se eu tô fazendo a mão livre, eu vou só ter uma noção de como que é esse gráfico, né? Então, ele não vai ficar exatamente igual, né? A gente comparar os dois aqui. Mas eu tenho uma noção de como que ele é. Tá? Aí, o último exemplo também é parecido, tá? Eu vou ter que... O f de 0 não vai ser 0, porque o 0 não é uma das raízes. Mas o processo é o mesmo. Então, as raízes. Então, quem zera, né? Faz o f de x ser igual a 0. O menos 3, o 2 negativo, ó. Tô pensando em trocando sinal. E o 2 positivo.
Menos 3 zerou esse, o menos 2 era esse, e o 2 positivos era esse. Então, aqui no eixo X, ele vai cortar no ponto menos 3, 0, menos 2 e 2. Agora, eu calculo o f de 0, trocando o x por 0. Então, vai ficar 0 mais 3, 3. 0 mais 2, 2. 0 menos 2 dá menos 2. Aí, multiplica 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Mais vezes menos, menos. Então, ele vai cortar aqui no menos 12. Então, lembrando que o menos 12, ele tá abaixo do eixo X. Vai cortar aqui no pontinho. Agora, eu vou analisar o sinal só para ver se eu vou começar aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Percebam que aqui o meu x está todo positivo, ó. Não tem o sinal de menos antes de nenhum deles. Então, seria só o x ao cubo. E aí, se eu pegar um valor negativo e elevar ao cubo, o resultado é negativo. Então, ele começa na parte embaixo, ele vai começar crescendo. Então, meu gráfico, ele vai começar aqui embaixo, passa pelo menos 3. Daí, ele vai continuar subindo, ele vai ter que voltar para passar pelo menos 2. Aí, eu sei que antes de voltar aqui para passar no 2, ele tem que passar pelo menos 12. Então, ele vai continuar descendo, passa pelo menos 12, passa pelo 2. Agora, ele não pode voltar mais, porque ele não pode cortar o y. Então, aqui ele vai continuar o crescimento dele, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Essa daí também é o primeiro exemplo que tá lá no roteiro. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui. Certo? Mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Se a gente olhar aqui no roteiro, a forma algébrica, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12, o 12, que é o termo independente, é onde tá, o gráfico está cortando aqui no eixo y, tá? Isso ajuda a identificar também o gráfico de algumas funções. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido e até um próximo vídeo.